Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à Zona da Ciência, o seu espaço para entender os mistérios e as maravilhas do mundo científico. Eu sou o Dei e hoje vamos mergulhar em um tema que, embora assustador, é fundamental para compreendermos os perigos e os mecanismos da radiação mortal, como ela destrói o corpo humano. Agora vamos para a vinheta e já retornamos com o tema de hoje. No vídeo de hoje, vamos desvendar como a radiação, especialmente aquela capaz de ionizar, interage com nosso corpo de forma devastadora. Você vai entender desde os danos moleculares, como quebras no DNA e a formação de radicais livres, até as consequências históricas e os protocolos de proteção que salvam vidas. Se você é apaixonado pela ciência ou simplesmente quer se informar mais, já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. A radiação, em suas variadas manifestações, possui a capacidade de afetar o corpo humano de forma devastadora, principalmente quando tratamos da radiação ionizante. Mesmo invisível, sua energia é capaz de alterar a estrutura molecular das células, levando a consequências imediatas e a longo prazo. Este vídeo mergulha nos mecanismos moleculares, na fisiologia dos danos e nos contextos históricos e médicos que envolvem a exposição à radiação. 1. Fundamentos da radiação. Conceito e classificação. A radiação é definida como a emissão e propagação de energia através do espaço ou de um meio material. Ela pode ser classificada em radiação ionizante, possui energia suficiente para remover elétrons dos átomos, gerando íons. É essa energia que provoca danos diretos ao DNA e a outras moléculas essenciais, sendo a principal responsável pelos efeitos nocivos descritos neste vídeo. Radiação não ionizante, e embora menos energética, ela pode causar alterações na estrutura molecular das células por meio de mecanismos de aquecimento ou sensibilização, mas geralmente sem o potencial de ionizar átomos diretamente. A importância dessa classificação reside no fato de que, enquanto a radiação não ionizante, como emitida por micro-ondas ou luz visível, normalmente não causa mutações genéticas, a radiação ionizante, como raios-x, raios gama e partículas alfa e beta, pode gerar alterações irreparáveis na estrutura do DNA, resultando em mutações e falhas celulares. 2. Mecanismos moleculares de dano. Efeitos diretos sobre o DNA. Quando a radiação ionizante colide com uma molécula de DNA, ela tem a capacidade de romper as ligações químicas que mantêm as cadeias unidas. Entre os danos provocados estão: quebra simples da fita, em uma das duas fitas de DNA é rompida, o que pode ser reparado, mas se o processo de reparo falhar, pode ocorrer a introdução de mutações. Quebra dupla da fita, em um dano mais grave, onde ambas as fitas do DNA são quebradas. Esse tipo de dano é dificilmente reparado e pode desencadear processos de morte celular, apoptose, ou levar a mutações que promovem a carcinogênese. Danos indiretos e radicais livres. Além dos efeitos diretos sobre o DNA, a radiação ionizante também atua de maneira indireta. Radiólise da água. Como o corpo humano é composto por cerca de 70% de água, a interação da radiação com essa molécula gera uma série de radicais livres, como o radical hidroxila, O item. Esses radicais são extremamente reativos e atacam componentes celulares vitais, incluindo proteínas e lipídios, contribuindo para a morte celular e o desenvolvimento de inflamações e mutações. Efeitos no material celular. Os radicais livres podem oxidar membranas celulares e danificar organelas, comprometendo funções metabólicas essenciais. Essa cascata de eventos pode desencadear reações em cadeia que, mesmo quando a célula tenta reparar os danos, frequentemente resultam em defeitos funcionais ou na ativação de vias apoptóticas. Medições e unidades de exposição. Para quantificar o impacto da radiação, utilizasse o Gray, a GY, para medir a dose absorvida e o Sievert, a SV, para levar em conta a qualidade da radiação e seu efeito biológico. Em termos simples, pequenas doses podem aumentar o risco de câncer ao longo do tempo, enquanto exposições agudas elevadas podem causar a síndrome aguda de radiação ou SAR. Doses de 0,1 a 0,5 SV. Descrição da dose, em faixa considerada de baixa exposição. Possíveis efeitos clínicos: pode haver um leve aumento do risco de desenvolvimento de câncer ao longo do tempo. Exemplos: contexto, em relacionado a procedimentos médicos como radiografias e exames de tomografia computadorizada. Doses de 1 a 2 SV. Descrição da dose, em exposição em nível um pouco mais elevado. Possíveis efeitos clínicos: os sintomas iniciais podem incluir náuseas, fadiga e o começo dos danos celulares. Exemplos: contexto, pode ocorrer em casos de pequenos acidentes radiológicos. Doses de 2 a 6 SV. Descrição da dose, esta faixa representa um nível crítico de exposição.
Possíveis efeitos clínicos em desenvolvimento da síndrome aguda de radiação, ou SAR, caracterizada por sintomas como vômitos, febre e queda na contagem de células sanguíneas. Exemplos: contexto, observado em acidentes nucleares de menor escala. Doses acima de 6 SV. Descrição da dose, em exposição extremamente alta e perigosa. Possíveis efeitos clínicos, pode levar a efeitos potencialmente fatais e causar danos irreversíveis ao organismo, afetando diversos sistemas corporais. Exemplos: contexto, em situações como exposições intensas em bombardeios nucleares. 3. Efeitos clínicos e consequências no organismo. Síndrome aguda de radiação, ou SAR. A SAR é uma consequência imediata de exposição a doses elevadas de radiação. Os sintomas se manifestam rapidamente, em horas ou poucos dias, e incluem: sintomas iniciais, náuseas, vômitos, diarreia e dores de cabeça. Declínio do sistema imune. A destruição de células tronco-hematopoéticas na medula óssea compromete a produção de glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, deixando o organismo vulnerável a infecções e hemorragias. Falência de órgãos vitais. A perda da integridade celular e a inflamação sistêmica podem levar a disfunções em múltiplos sistemas orgânicos, culminando em falência de órgãos em casos extremos. E efeitos a longo prazo. Mesmo exposições que não levam imediatamente à morte podem ter consequências graves. Carcinogênese e mutações acumuladas no DNA podem, com o tempo, levar ao desenvolvimento de câncer. Estudos epidemiológicos em sobreviventes de acidentes nucleares demonstraram o aumento do risco de diversos tipos de câncer, especialmente leucemias e tumores sólidos. Doenças degenerativas, a oxidação prolongada e os danos celulares cumulativos podem contribuir para o surgimento de doenças cardiovasculares, cataratas e alterações neurodegenerativas. Efeitos genéticos. Em casos de exposição durante períodos reprodutivos, pode haver transmissão de mutações para as gerações futuras, afetando a saúde da prole e engravando um legado de riscos genéticos. E aí, pessoal? Qual parte dessa investigação sobre os efeitos da radiação mais surpreendeu vocês? Já se depararam com alguma notícia ou estudo sobre o assunto? Quero muito saber a opinião de vocês nos comentários. Pode deixar suas dúvidas e experiências, que eu irei responder e, quem sabe, trazer mais conteúdos sobre o tema. 4. A radiação na história e lições aprendidas. Grandes catástrofes. Eventos históricos marcaram profundamente nossa compreensão dos efeitos da radiação. Hiroshima e Nagasaki, as explosões nucleares durante a Segunda Guerra Mundial liberaram doses massivas de radiação, causando mortes imediatas e sequelas longas, como câncer e malformações congênitas, afetando gerações. Chernobyl, o desastre de 1986 não apenas evidenciou a potência destrutiva da radiação, mas também ressaltou a importância de protocolos de segurança rigorosos e a necessidade de resposta rápida em situações de emergência para minimizar os danos. Fukushima, embora a liberação de radiação tenha sido relativamente menor que em Chernobyl, o incidente em 2011 evidenciou como falhas técnicas e a falta de estratégias de contenção podem colocar em risco populações inteiras. Implicações para a saúde pública e a legislação. Esses eventos impulsionaram mudanças significativas nas normas de segurança e contribuíram para o avanço de pesquisas em radiobiologia. Hoje, protocolos de emergências radiológicas, desenvolvimento de blindagens e monitoramento ambiental são áreas prioritárias para órgãos reguladores e governos, sempre buscando equilibrar os benefícios do uso da energia nuclear com a necessidade de proteger a saúde humana. 5. Medidas de proteção e avanços tecnológicos. Estratégias de blindagem e monitoramento. Para mitigar os danos causados pela radiação ionizante, diversas medidas são aplicadas. Materiais de blindagem em substâncias densas, como chumbo, concreto e até mesmo água, são utilizadas para absorver e dispersar a energia dos raios. A escolha do material depende da intensidade e do tipo de radiação envolvida. Equipamentos de proteção individual. Trabalhadores em ambientes com risco de exposição usam dispositivos como aventais plumbíferos, dosímetros, para monitorar a dose recebida, e sistemas de detecção em tempo real que alertam sobre aumentos incomuns na radiação. Procedimentos de descontaminação e isolamento. Em situações de emergência, áreas afetadas são rapidamente isoladas e submetidas a protocolos de descontaminação para evitar a disseminação da radiação e reduzir a exposição prolongada da população. Avanços em radiobiologia e medicina nuclear. Apesar de seu potencial destrutivo, a radiação também é empregada na medicina. A radioterapia, por exemplo, utiliza doses controladas de radiação para eliminar células cancerígenas, demonstrando como o conhecimento dos mecanismos de dano pode ser aplicado de forma terapêutica. Os avanços na pesquisa de reparo celular e na busca por biomarcadores da exposição possibilitam intervenções mais rápidas e eficazes, aumentando as taxas de sobrevivência em casos de exposição acidental.
6. Perspectivas futuras e reflexões éticas. Desenvolvimento de tecnologias seguras. A busca por fontes de energia e aplicações médicas seguras impulsiona pesquisas em novos materiais de blindagem e a engenharia de materiais avançados visa criar compostos capazes de neutralizar a radiação sem causar efeitos tóxicos ou ambientais adversos. Sistemas automatizados de monitoramento e integração de inteligência artificial e Internet das Coisas, a IoT, em redes de sensores permite uma resposta mais rápida e precisa a alterações na radiação ambiente, potencialmente prevenindo crises de saúde em larga escala. Desafios éticos e sociais. O emprego da radiação, seja para fins médicos ou energéticos, levanta questões éticas importantes. Entre elas, equilíbrio entre benefícios e riscos, em como maximizar os benefícios terapêuticos e energéticos sem expor populações a riscos desproporcionais. Transparência e educação, em informar e preparar os indivíduos, especialmente aqueles que trabalham com radiação, é fundamental para que compreendam os riscos e as medidas de proteção necessárias. Responsabilidade pós-exposição e em casos de desastres nucleares, a assistência médica, o suporte psicológico e o monitoramento constante se tornam imperativos para mitigar os efeitos a longo prazo sobre a saúde. A radiação ionizante é uma força poderosa e, quando descontrolada ou mal utilizada, pode desencadear uma série de danos que comprometem a saúde humana de forma severa e multifacetada. Desde o rompimento das cadeias de DNA e a formação de radicais livres até os efeitos clínicos imediatos e as repercussões a longo prazo, cada interação com essa energia revela uma complexa rede de desafios biológicos e sociais. Os eventos históricos e os avanços tecnológicos nos ensinam que, com conhecimento e medidas preventivas adequadas, é possível mitigar os riscos, porém, o respeito e a cautela devem sempre guiar o uso de fontes nucleares e as intervenções médicas baseadas na radiação. Este aprofundamento nos mecanismos e nas consequências do contato com a radiação revela a necessidade de um contínuo investimento em pesquisa, educação e inovação, garantindo que os benefícios dessa energia possam ser desfrutados sem comprometer a integridade do corpo humano. Caso deseje explorar ainda mais, podemos abordar tópicos como os avanços recentes em terapias baseadas em radiação para o tratamento do câncer, as novas gerações de dispositivos de monitoramento ambiental e as perspectivas de engenharia genética para melhorar a reparação do DNA em pacientes expostos. Essas discussões ampliam o espectro do debate e revelam uma fascinante intersecção entre física, biologia e ética. Deixe aqui nos comentários. Hoje, vimos como a radiação pode destruir o corpo humano, desde os danos microscópicos no DNA até os efeitos devastadores que marcaram a história. Se você ficou impressionado com essas informações, lembre-se de deixar seu like, se ainda não for inscrito, se inscreva no Zona da Ciência para acompanhar nossos próximos vídeos. E para você que quer continuar nessa jornada de descobertas, não deixe de assistir ao nosso vídeo anterior, A Ciência Revela, a cura para o vírus de The Last of Us. Tenho certeza de que você vai adorar. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.